Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo onde nós vamos falar um pouquinho sobre Google Analytics para e-commerce, tudo o que você precisa saber. Esse vídeo é uma série de vários vídeos onde nós vamos abordar várias ferramentas e tudo o que você precisa saber sobre elas para que a sua loja virtual tenha essas configurações bem estabelecidas e você possa explorar ao máximo cada uma delas. Eu sou Bruno Pavan, especialista de performance para e-commerce e vamos lá ver sobre o Google Analytics nesse vídeo. Perfeito. A gente tem um mapinha mental aqui que ele vai ajudar a basear a nossa cronologia do vídeo, tá bom? A gente vai ver esses 4 grandes pontos. Definição geral do Google Analytics, o que ele é, como que ele funciona e como configurar ele, e no final a gente vai ver os relatórios que a gente tem dentro do Google Analytics, beleza? Para que você tenha esse beabá, esse feijão com arroz, todo o principal dele, para que você possa explorar essa ferramenta dentro do seu e-commerce, da sua loja virtual, beleza? Definição geral. Então, a própria definição do Google é essa aqui, ó. O Google Analytics é uma plataforma que coleta dados nos seus apps e sites para criar relatórios sobre a sua empresa. Ou seja, ele vai fazer a coleta de dados do nosso site, principalmente que no nosso caso é e-commerce, mas aplicativos também funcionam. E ele vai utilizar essa coleta de dados para apresentar relatórios. Então, ele vai apresentar dados tratados para nós, através desses relatórios que a gente vai ver aqui no final, beleza? Então, essa é a definição geral do Google Analytics. Ele faz a coleta dos dados para apresentar relatórios para nós. E que e-commerce vai ter sucesso se não tiver esse tipo de ferramenta? Praticamente nenhum. É muito difícil um e-commerce de sucesso não ter o Google Analytics bem configurado e bem utilizado dentro da operação. É fundamental essa ferramenta. Ela é uma premissa, uma parte ali da equação do sucesso de uma loja virtual para fazer acontecer, beleza? Então é muito importante você ter o Google Analytics dentro da sua loja. E como é que ele vai funcionar? Ele se baseia em eventos. Tá? O que são esses eventos? São qualquer ação dentro do meu site que eu queira metrificar. No caso, a gente tem um funil padrão para e-commerce, beleza? Que é iniciar a sessão, que a gente chama de Session Start, o evento de View Item, que é visualizar um produto. Então eu entro na página de um produto, eu tenho esse evento sendo disparado no Analytics. Se eu adicionar aquele produto no carrinho, eu tenho o evento de Add to Cart. Tem um outro evento aqui, que é visualizar a página do carrinho, que é o View Cart. Então, eu adiciono ao carrinho, mas eu não vou diretamente para a página dele. Eu posso adicionar outros itens, depois eu vou na página do carrinho. Eu tenho um evento específico para essa etapa. E um outro evento aqui é o Begin Checkout, que é iniciar a finalização da compra, quando a gente começa a colocar lá os nossos dados dentro da finalização do pedido. A gente tem outros 2 subeventos aqui do Checkout, que é o Shipping Info e o Payment Info. Tá? Add Payment Info e Add Shipping Info. Esses 2 eventos, eles são subetapas cruciais onde a gente metrifica se a pessoa adicionou informações de frete e adicionou informações de pagamento lá na finaleira do checkout, né? E se ela fez a compra. Então esses aqui são os eventos básicos, primordiais, essenciais que todo e-commerce precisa ter dentro do seu GA4, beleza? Como que a gente tem esses eventos, né? Ô Brunão, beleza, o meu e-commerce tem, como é que eu sei que ele veio por isso? Com base nas configurações, tá? A gente vai ter 2 formas de configurar os eventos, seja nativamente na plataforma ou pelo Google Tag Manager, tá? Essa parte é mais avançada e eu recomendo você, assim, ter muito cuidado se for fazer dessa forma, beleza? Porque pode ser que você configure errado. Então, é fundamental que se você está começando, configura nativamente na sua plataforma. Nuvem Shop, Bag, Tray, Loja Integrada, tem várias plataformas hoje que atendem muito bem essa integração nativa e funcionam. Quebra aquele galho, é perfeito, é completinho ali dentro do possível da realidade de cada plataforma. Então eu recomendo que você configure nativamente, se não tiver o devido conhecimento técnico, para configurar pelo Tag Manager, tá bom? Caso você queira fazer uma implementação bem mais complexa via Tag Manager,
pode estar entrando em contato conosco que a gente faz esse tipo de configuração ou até mesmo uma auditoria dessa configuração, beleza? Então, feito todo esse beabá, né, definição geral, como que ele funciona, como que a gente configura o Analytics, a gente vai entender agora como trabalhar dentro dele, quais são os relatórios na prática que a gente tem. Primeiro passo aqui, eu vou entrar no Google Analytics demonstrativo. É uma conta demonstrativa do próprio Google que todo mundo pode ter acesso e eu vou usar ela aqui de cobaia nesse vídeo. Perfeito. Nessa primeira tela, o que a gente tem? Um resumo do resumo, beleza? É a página inicial. Aqui a gente pode colocar as principais métricas que a gente queira acompanhar na cara do gol da loja. Por padrão, ela está me trazendo aqui sessões, compras, receita total e receita média, ou seja, o meu ticket médio do período que está aqui embaixo, que foi ontem. Eu posso escolher outros períodos, por exemplo, hoje, essa semana, semana passada, últimos 7 dias, 14, 28, até 90 dias, 12 meses, ou criar um período personalizado aqui em cima, tá bom? Nos últimos 7 dias aqui, por exemplo, a gente tem esses dados. E aqui embaixo ele traz um comparativo com o período anterior, que está aqui ó, em linha tracejada. Tá? E eu posso selecionar a métrica que eu vou ver nesse gráfico de linhas aqui ao longo do tempo, em cada um dos dias do período, beleza? Aqui do lado ele traz um card dos usuários nos últimos 30 minutos, então você consegue entender como é que está o fluxo em tempo real do seu site, como é que está acontecendo as sessões, quando os usuários estão entrando por minuto. Tá? Esse relatório ele não é tão útil, mas vale a pena você estar dando uma olhada nele para ver se está tendo aquele fluxo padrão de pessoas. E aqui na esquerda a gente tem os 4 grandes principais relatórios. Página inicial, que é esse que a gente estava, relatórios gerais, relatórios de analisar e publicidade, beleza? Dentro desses relatórios gerais, a gente está muito bem servido com boa parte do que o Google Analytics apresenta para nós pronto, principalmente se você está iniciando. Eu recomendo fortemente você utilizar esses relatórios gerais aqui de começo. Primeiro relatório que a gente tem aqui, tempo de vida. Tem esse tempo real, mas ele é inútil, não usa, não vale a pena. Life Cycle, esse de tempo de vida a gente utiliza. Dentro de aquisição a gente pode ver da onde está vindo o tráfego do meu site, da onde estão vindo os usuários do meu site. Então eu consigo ver dentro desse relatório essas informações. Eu também consigo entender o engajamento do meu site, quais páginas e telas têm melhor resultado, melhor retenção, melhores números, quais eventos do meu site estão acontecendo. Eu tenho um relatório geral aqui dos eventos, ó, o Page View, o Session Start, o View Item aqui embaixo, que a gente viu lá embaixo, tem o Select Item também, são outros eventos. Então eu consigo entender essa performance de eventos aqui nesse relatório de engajamento. O relatório de monetização, para nós que trabalhamos com e-commerce e loja virtual, é muito importante, porque ele traz para nós os dados dos produtos no relatório de compras de e-commerce, por exemplo. Eu consigo ver quantas visualizações cada item teve, quantas adições ao carrinho, quantas compras e a receita daquele item. Então esse relatório ele é fundamental para quem trabalha com e-commerce e precisa ver esses dados para entender ali o desempenho dos produtos, né? Fundamental mesmo. E outro relatório bem importante que a gente consegue olhar aqui embaixo é dados de usuário sobre atributos dele, visão geral, detalhes demográficos, de que região que essa pessoa está acessando o meu site, tá? Eu consigo filtrar aqui. Então eu consigo ver o desempenho por cada uma das regiões, estados, cidades, etc. E dados demográficos, idade e gênero. Eu não olho no Analytics mais isso aqui, porque a gente tem esse problema. Ele não tem mais dados demográficos de forma qualificada. Então a gente falta dado, falta informação. Eu prefiro olhar só dados demográficos mesmo de região, beleza? E ainda assim tem perdas, ó, Not Set aqui, 2.592 acessos aqui, usuários que não foram rastreados da sua localização. Então a gente começa a ter alguns problemas aqui em alguns relatórios, tá? Isso está se tornando comum. E dados de tecnologia para entender quais dispositivos o usuário usa para acessar o meu site. Se é o desktop, computador, ou se é o mobile, celular. Tem o tablet e tem a televisão também, né? Televisão praticamente é inútil para sites, para e-commerce. Basicamente a gente vai ter bastante tablet, mobile e desktop, tá? Principalmente mobile e desktop aqui. Então a gente consegue ver
esses dados em tabelinha aqui, em detalhes de tecnologia também, dentro dos relatórios gerais. Se você já tem um conhecimento um pouco mais avançado, quer explorar mais o Analytics da forma como você quiser, criar o seu próprio relatório, eu recomendo você vir aqui em Analisar. Aqui você pode criar análises detalhadas de como você quer visualizar os seus produtos. Inclusive aqui eu tenho 2 relatórios que eu criei nessa conta teste. Então você pode criar o seu próprio relatório aqui no Analytics. Ele te dá essa liberdade de configuração, mas precisa ter uns conhecimentos um pouco avançados ali da ferramenta. E o último relatório que a gente tem é o de publicidade. Aqui você consegue entender como é que está a performance do Google Ads, por exemplo, e quais são as principais jornadas de compra dentro do teu site, aqui em caminhos de atribuição. Perfeito. Esse relatório é fundamental. Olha que dado interessante a gente tem aqui. Quais são os pontos de contatos iniciais das pessoas que acessam o meu site, pontos de contato intermediários e pontos de contatos finais até elas gerarem uma conversão, que seria a compra. Então, esse relatório é fundamental e aqui embaixo eu consigo ver cada uma dessas jornadas de compra. Dias até acontecer essa compra e quantas interações a pessoa teve em média para gerar essa compra. Então, é um relatório fundamental para você que quer analisar a sua jornada de compra dentro do Analytics, beleza? E aqui embaixo a gente tem as configurações gerais da conta. Fundamental também para que você tenha ela bem configurada. Se você está iniciando no Analytics, criando uma conta do zero, eu recomendo fortemente que você siga as instruções de configuração da conta. Ele tem um passo a passo aqui, um checklist, quando você cria a conta, para que você configure ela da forma correta. Siga todos aqueles passos, tá bom? E aqui em dados a gente consegue ver os eventos que estão configurados, que estão sendo coletados dentro do nosso Analytics, dentro dessa propriedade, e também a gente consegue ver eventos principais, que a gente define eles como conversões. Nesse caso, quais são os eventos principais aqui de um e-commerce? Visualizar um produto, adicionar o carrinho e fazer uma compra. Nessa propriedade tem esses 3 ativos, certo? Eu não posso editar, mas se você for dono dessa propriedade, você vai poder editar, beleza? E aqui o de compra vem por padrão, tá? Esses 2 aqui foram adicionados manualmente. Eu recomendo você deixar por enquanto só o de compra, tá? Para análises muito mais avançadas, propriedades mais complexas, aí você vai botar outros eventos. Para e-commerce é fundamental ter só o compra aqui, já está ótimo. A gente já fica muito bem servido e os demais ficam em eventos gerais, beleza? Existem infinitos outros relatórios aqui, vinculações que você tem que fazer. Fundamental você passar por cada uma delas e fazer essas configurações, tá? Para que a sua propriedade esteja bem configurada. Essa é uma premissa fundamental dentro do Google Analytics, tá bom? Então, como configurar aqui? Se você fazer nativamente na plataforma, a própria plataforma vai passar esses eventos, esses dados automaticamente. Você só vai ter que configurar aqui no painel essas propriedades gerais do teu Analytics, tá? Se você fazer pelo Tag Manager, você naturalmente vai ter que configurar manualmente todos esses eventos e as propriedades de cada um deles. Então, por isso que é muito mais avançado, tá bom? Recomendo deixar nativo e depois só fazer o checklist aqui das configurações gerais para ver se está vindo certinho os dados essenciais, os eventos básicos de e-commerce, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido de bastante valia e utilidade para que você saiba todo o básico, feijão com arroz do Analytics e possa utilizar ele de forma estratégica para a sua operação. Eu vou deixar aqui na descrição a playlist de todas as ferramentas que a gente vai estar passando e fazendo esse resumo geral e que você possa utilizar para o seu e-commerce, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Valeu!